Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a importância de andar corretamente. Nesse último bloco, a gente vai fazer uma coisa bem diferente do que a gente costuma fazer aqui no Ponto Final. Nós vamos fazer uma demonstração de um aparelho novo, um aparelho que chegou há pouco tempo aqui em Teresópolis, né? A São José Ortopédicos é a pioneira, trouxe esse aparelho aqui para Teresópolis e é um aparelho, ele analisa a forma da pessoa pisar na hora que ela anda, para ver se ela está pisando corretamente. Esse aparelho se chama baropodômetro, é isso, Joaquim? Exatamente. O que ele faz? Como é que ele serve? Como é que ele exatamente analisa a forma que a pessoa está pisando? Rolf, esse aparelho ele é composto, né, dessa placa que está aqui no chão e ela tem o que a gente chama de uma placa barossensível, ou seja, uma placa sensível às pressões. Então, conforme a pessoa pisa sobre essa placa, o equipamento, o software registra com precisão assim muito grande das pressões diversas que estão sendo exercidas sobre a base do pé. Tá? E com essa análise a gente consegue ver assim, uma série de informações, né? Inclusive informações com respeito à coluna, ao quadril, joelho, tornozelo, tudo em função das informações obtidas a partir das pressões que agem nos pés. Para isso, então, basta só que a pessoa passe aqui por essa plataforma e aí o computador ele analisa tudo exatamente. que foi registrado ali. O nosso tempo aqui é pequeno, não dá para fazer o exame completo, porque esse exame ele é composto de um exame estático e um exame dinâmico. Então tem a parte que a pessoa fica de pé aqui durante alguns segundos e ele vai registrar as pressões, né, e o posicionamento geral do corpo com a pessoa parada. E tem a outra fase do exame, que é o exame dinâmico, que a gente vai fazer a demonstração aqui. Ele vai registrar, né, inclusive, também por uma questão de tempo, a gente não vai ter como fazer aqui, que ele vai tirar, na realidade, ele tira uma média das várias passadas que a pessoa faz pisando sobre o baropodômetro, né? A gente, só para demonstração aqui, a Valéria vai passar uma vez só, e a gente vai fazer uma pequena demonstração aqui de como que acontece esse exame. Vamos pedir, então, para a nossa produtora, Valéria Carvalho, aqui, para fazer essa demonstração. Ela pisou agora com o pé esquerdo, vai voltar. Não sei se pisou corretamente. Sim, sim. A gente já tem aqui o registro, né? E através desse sistema a gente pode fazer uma pequena demonstração aqui, onde a gente vê como foi a pisada da Valéria, né? Então a gente vê a parte mais vermelha é onde tem mais pressão. As partes, né, amareladas e azuis e tal é onde sofre menos pressão. A gente visualiza essas bolinhas, né, que a gente está vendo ali, elas falam a respeito da linha de carga na hora daquela pisada, né? O que é a linha de carga? A linha de carga, quando a gente se desloca sobre os nossos pés, né, sobre as nossas pernas, existe a força gravitacional, ela vai agir sobre a gente. Então, quando eu coloco o meu peso sobre a minha perna esquerda, né, a minha linha de carga, quer dizer, a gente é uma linha imaginária, né, de como a gravidade está agindo sobre o meu corpo. Né? É uma linha que passa, então, pelo centro de gravidade. Centro gravitacional do corpo naquele momento. Agora, quando eu estou sobre as minhas duas pernas, a minha linha gravitacional está passando aqui no meio. Mas quando eu vou dar uma passada, que eu retiro essa perna do chão, olha, você pode ver que quando a gente tira uma perna do chão, a gente desloca o corpo para o lado da outra perna, que é para manter para compensar e a gente se manter alinhado. Voltando aqui à imagem que tem na tela, o que dá para analisar sobre a pisada dela? O que vocês podem dizer a respeito do que está mostrando ali nessa tela? Para começar, a Valéria tem, né, caminhando, tá? Porque caminhando é uma coisa e parado é outra coisa. O exame dinâmico da Valéria diz, né, dessa pequena passada que ela deu aqui, que o pé esquerdo dela é um pé cavo, né? Que a gente vê que ele praticamente ele só encosta o calcâneo
e a parte dos metatarsos no chão, a parte do meio do pé quase não encosta. Ou né? seja, traduzindo, pé cavo é aquele pé que é exageradamente curvado. Que tem a curva maior. A curva exagerada do pé. É o contrário, o oposto do pé chato. Exatamente. Você vê a diferença do outro pé. Vamos voltar ali a imagem. Mostrar a imagem. Olha o pé direito dela, como que a parte do médio pé ela está mais encostada ali. Embora as pressões ainda estejam bastante elevadas. Você vê que na parte do calcâneo está vermelho e na parte dos metatarsos, né, perto dos dedos, também tem um pouquinho mais avermelhado. Quanto mais vermelho, mais pressão. Mais pressão. Mais pressão, inclusive, você tem como medir. Né? Se a gente chega aqui, eu não sei se consegue medir, a gente tem aqui, por exemplo, na fase da impulsão que o Jairo falava, da Valéria, no pé esquerdo, olha, ela tem aqui 145,7 kPa. Vendo direito, fazendo favor, Joaquim, também. Né? Vamos comparar os dois pés na fase da impulsão? E vamos ver a fase de impulsão no outro pé dela, olha, 119. Então ela teve uma diferença, só nessa passada aqui, ela impulsionou, a gente consegue verificar que ela impulsionou mais com o pé esquerdo do que com o pé direito. Se isso fosse uma média, como é o ideal do exame, quer dizer, várias passadas, a gente poderia chegar, por exemplo, a uma conclusão de que ela está impulsionando mais com uma perna do que com a outra. Então, é um indício de que você tem que pesquisar por que está acontecendo isso. Pode ser por ter uma perna maior do que a outra, então a outra acaba sobrecarregando o impulso. Pode ser por musculatura mais forte de uma perna que a outra. Então, isso tudo tem como a gente observar nesse exame. Quer dizer, esse exame, né, a baropodometria, ele faz um diagnóstico preciso e detalhado sobre a forma como a pessoa anda, é isso? Justamente. Quer dizer, a partir daí, isso é uma coisa que a gente vem falando sobre os problemas, sobre tudo que pode acontecer. A gente viu ao longo dos blocos, né, desse programa que a maior parte das pessoas anda e pisa de forma errada. Agora, o que a pessoa pode fazer para corrigir? Fisioterapia é um dos caminhos? Olha, eu digo o seguinte, a gente tem que trabalhar em conjunto. O ortopedista, o fisioterapeuta e o ortesista. Por quê? O que acontece? Se ele trabalhar separado, ele vai perder uma fase desse tratamento. Se eu trabalhar só a fisioterapia, eu vou estar perdendo. E tem o médico que tem um conhecimento diferenciado também, que vai nos ajudar. Então, o que ocorre? Através desse exame, o médico vai ver, vai diagnosticar também o problema, vai passar para a gente também, através das nossas informações que foram passadas para ele. Nós vamos trabalhar o fortalecimento ou alongamento daquela estrutura e o ortesista ele vai fazer uma órtese, ou seja, uma palmilha, que seja adequada para aquele tipo de paciente. Às vezes o paciente é um paciente diabético, que tem um ponto de pressão muito grande, que pode vir a causar uma úlcera. Então o ortesista vai fazer uma palmilha para tirar aquele ponto de pressão. Se ela fosse uma paciente diabética, a gente sabia que naquele hálux dela, ou seja, no dedão do pé dela, teria uma pressão muito grande. Então, um paciente diabético grave, com o tempo, aquilo ali pode se transformar numa ferida. E aí, então, como o paciente diabético tem problema de cicatrização, justamente. Aí, pode vir até a perder o pé por conta disso. Então, o ortesista faria uma palmilha para tirar essa pressão daquela área ali. Ou seja, quer dizer, o primeiro passo é esse exame. A simples observação, às vezes, do problema pode não ser tão detalhada como com esse exame que mostra exatamente ali, inclusive a gente viu aí com detalhes de quanto a pressão que está sendo feita em quilograma força, não é isso? Não, quilopascal. Quilopascal. Ou seja, detalhadamente ali a unidade de medida para verificar a pressão ali no ponto exato que a pessoa está pesando. Quer dizer, a partir daí, então, esse exame, ele demora muito tempo para ser feito, Joaquim? Não. Esse exame é um exame de 20, 30 minutos. Né? E normalmente as pessoas nos procuram, né? Infelizmente não é da cultura ocidental a você agir de forma preventiva. Né? Normalmente as pessoas nos procuram porque está sentindo uma dor na perna, está sentindo uma dor nos pés. Né? E temos muitas indicações médicas que o médico, muitas das vezes, ele está avaliando um problema de coluna que essa pessoa tem, mas o médico é capaz de, né, por sua experiência, seu conhecimento, ele vê que esse problema de coluna que a pessoa tem, ele é proveniente de uma forma errada de pisar. Uma coisa muito comum, a pessoa tem uma perna mais curta do que a outra.
Então, bem mais comum que esse exame também dá indicação disso, né? Da assimetria dos membros inferiores. Então, o ideal seria que as pessoas agissem de forma preventiva. Né? E não corretiva. Né? A cultura milenar chinesa prega isso, né? Todos os tratamentos da cultura chinesa são em função de prevenção, não como a nossa cultura ocidental, que é mais curativa do que preventiva. Mas seria o ideal, antes de você comprar um determinado calçado, antes de você comprar um determinado tênis e tal, você visualizar que, de repente, um determinado calçado, por exemplo, como o Jairo falava, dos calçados com mola, com amortecimentos, se você tem uma pisada muito supinada ou muito pronada, você não pode comprar um tênis que tenha um amortecedor muito macio, porque ele vai deformar com facilidade. Nosso tempo está terminando, só para a gente encerrar, eu queria saber de vocês uma coisa. Quer dizer, atualmente, a maior parte das pessoas que vão até a São José Ortopédico para fazer a baropodometria, elas vão por iniciativa própria ou vão por indicação médica? Os médicos estão determinando isso, estão pedindo que os pacientes façam mais esse exame, ou ainda é raro o médico que determina isso, que pede que o paciente vá lá fazer esse exame? Não, bastante indicações, não só de médicos, mas de fisioterapeutas, né? Como a gente falava aqui no intervalo, o Jair falava do RPG, do reposicionamento postural global. Os fisioterapeutas têm indicado, né, esse exame para somar a avaliação inicial de um tratamento de RPG, né? Eles têm indicado esse exame porque revela assim muitos detalhes que só com o olho clínico difícil. Eu já cheguei à conclusão que é impossível. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Realmente o objetivo do programa, a gente sabe que em pouco tempo, em 1 hora, a gente não consegue esclarecer e a fundo de um tema que tem tantas particularidades, tantos aspectos aí que a gente poderia explorar. Mas a gente espera ter podido esclarecer muitos desses aspectos em relação à forma de pisar, a forma de andar corretamente da pessoa. E eu queria só, antes da gente encerrar, pedir ao Joaquim que deixasse o telefone e o endereço da São José Ortopédico para quem se interessar em saber mais sobre a forma de pisar, quiser fazer algum tratamento de fisioterapia ou saber mais sobre a baropodometria. Ok. O nosso telefone aqui em Teresópolis é 21, né, 2742-9932. Em Friburgo, 22 2523 1535. E em Petrópolis, 24 2237 2970. Normalmente as pessoas ligam e agendam um horário conosco. Inclusive, não só para o exame de baropodometria, mas também fisioterapia, que o Jairo também atende lá na São José Ortopédico, não é isso, Jairo? Com certeza. Só ligar, marcar um horário com você. Marcar um horário que a gente atende lá, a gente avalia e vê que o paciente está precisando ser realizado com ele. Se for o caso também, pede também para fazer uma baropodometria. Com certeza. Bom, infelizmente nosso tempo terminou, o programa Ponto Final fica por aqui. É bom lembrar que você também pode acompanhar não só o Ponto Final, como todos os programas produzidos pela Forpress Comunicações pela internet, no nosso portal, ou se você preferir, diretamente no nosso canal no YouTube. E a gente se vê na próxima edição do programa Ponto Final. Até lá!